Vamos lá, segunda-feira, novo mês, maio tá aí, bateu na porta, fortemente. Vamos embora. Vamos falar sobre o Infut, vamos falar sobre os 60 minutos, vamos falar sobre os 12 minutos, vamos projetar algo nos 5 mil ticks. Notícias para amanhã? Não tem. Não temos notícias, então vamos ao que interessa. A notícia na quarta, com o Jeremy Powell lá falando sobre os juros, o que ele vai fazer da vida, se ele vai apertar ou vai soltar. E é isso aí. O Infut, um dia. Vamos ver o que este cara faz. Tá rotacionando, né? Vai testar ali o megafone como um suporte. Muita atenção a esse teste, porque agora ele é um suporte. Agora sim, ele é um suporte, né? A gente já sabe disso. Fato é que nós temos o range aqui, o range é o magnético, a gente sabe também disso. E esse range aqui é o magnético. Nos interessa, o mercado é atraído para ele. E ele já está fazendo isso. Chamamos a atenção na semana passada para o topo duplo se confirmou, ele tá sentindo, tá vindo morro abaixo. Mercado virando vendedor de novo, como sempre foi, na verdade, né? Mas aqui ele fez um rompantezinho de alta, nada demais, foi só um pullback, eu acredito. Ele vai voltar a ser vendedor e vai voltar pra cá. Vai rotacionar essa história, ou fazer pelo menos um breakout pullback em cima desse range aqui, ó. Pode ter certeza. Mas o primeiro passo é aqui. Ele tem que bater aqui, passar reto e testar a média de 200 aqui junto, pra capotar e vir mais embaixo. Ou, se ele criar um suporte aqui, beleza, ele é comprador, ele pode vir pro alto. Mas, áreas pesadas de resistência aqui. Pesadas. Muita atenção. Fechou. O Infut é isso. 60 minutos. 60 minutos. Aquele rangezinho que ele tá brigando ali, ele perdeu. Nesse ponto, cara, eu acredito... Até vou pegar aqui que eu esqueci de fazer isso aqui. Esse cara aumentou o pêndulozinho dele, né? Foi pra baixo. Pra tentar rotacionar. Não conseguiu, diminuiu esse pêndulo. Foi pra cima. E agora, esse cara, que eu já desconsidero quando ele não consegue rotacionar corretamente. Esse cara aqui aumentou esse pêndulo até aqui. Então notem que agora... ele tá chegando numa região que pode ser um breakout pullback. No range. Então a gente tem que ter muita atenção. Esse mercado pode estar rotacionando. E uma das causas desse mercado estar rotacionando é justamente o setup do JJ, ele começa a dar na trave. Tipo, tu faz uma operação, ele anda a volatilidade, na sequência de andar essa volatilidade, ele volta na tua cara. Ele volta no ponto de entrada, ele vai mais alto, e se tu não faz a tua saída orquestrada na volatilidade com 90% dos teus contratos, e se tu não colocar no teu break-even mais um tique, provavelmente o mercado vai lá e te busca onde tiver o teu stop. Ele faz a limpeza, são as violinadas. E isso aqui, aparentemente, está querendo entregar um movimento de mudança de sentido. Ele estava numa toada boa para alta, e agora ele capotou. Então tem que estar atento. O que a gente poderia projetar aqui seria um reteste aqui para capotar. E aí a nossa entrada aqui tem que ser muito bem orquestrada para saber que quando chegar aqui, ó, tu já tem que estar fora do teu risco e com dinheiro no bolso. Ele pode bater aqui e voltar pro range. Mas também ele pode bater e seguir. Tem que fechar o quê? O que a gente tem aqui? Gap. O gap do dia 23 de abril. O mercado tem um objetivo de vir nesse cara. Eu tenho quase certeza disso. Eu posso te dar, assim, 95% de chance desse cara vir fechar isso aqui. Então, muita atenção, muita atenção. O fato é que eu estou observando vendas. Estou observando vendas e estou observando um breakout pullback para fazer uma venda muito linda. E se falhar, não tem problema. Não tem problema. Aqui a ideia é, se ele não perder fundo, perder um pouquinho desse fundo aí amanhã e começar a rotacionar para dentro do range, é vir na compra, porque a gente sabe que o sentido de mercado dos 60 minutos é a compra. Nos interessa, ainda. Tá aqui a média dos 200, que mostra o sentido de mercado. Ele fez ali aquele cruzamento aqui, tem ainda uma potência compradora, pode retestar topo, sim. Então a gente vem na compra bem feliz, com os mesmos contratos que viria na venda, por exemplo, agora que ele fez essa venda forte aqui para cruzar o range. Então, jogamos pros dois lados e vamos fazer as duas jogadas. Só tem que fechar o setup da maneira certa, no ponto certo. A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, senão a gente tá quebrado. 60 minutos é isso, básico. Objetivo? Aqui, ó. Gap. Outro objetivo? É teste de topo. E aí, mesmo sentido. Mercado atraído para o range, que é esse cara aqui. Bem simples, bem rápido, dinâmico. Tá? Agora vamos para True Range, vamos para os 12 minutos e ver o que esse cara fez nos 12 minutos. Isso aí, ó. É esse cara. A ideia desse cara aqui seria rotacionar, né? E nos 12 minutos, observem bem, nos 12 minutos, esse cara pode estar em processo de breakout pullback. Pode estar em processo. Por que eu digo isso, pessoal? Vocês que estão estudando aí, Joseph James. Primeiro, nós temos um movimento muito forte de baixa, né? Cujo teste foi onde? No megafone. Ele vira um suporte, uma resistência, um suporte, uma resistência. Pêndulo. Esse aqui foi o pêndulo prévio que ele mapeou para entrar dentro do range. Teoricamente, esse aqui seria o pêndulo proporcional. Ele foi muito além. Ele foi muito além. Então aqui, o legal seria duas pernas de pullback nessa região para testar
exatamente o pé do range e fazer um breakout pullback para capotar. Observando, claro, o pêndulo para fazer uma saída orquestrada, observando o megafone para fazer uma saída orquestrada aqui embaixo. Para estar fora do risco com dinheiro no bolso quando chegar aqui embaixo. Ele pode bater aqui de novo e voltar. Ele ficou 4 horas, 3 horas e meia andando nesse ponto aí. Por que eu digo isso? Porque eu entrei aqui também. E eu tava acreditando muito que ele ia fazer esse movimento aqui, ó. E ele não fez. Pelo contrário. Ele fez. E aí aqui eu saí. Não quis mais seguir nesse troço aqui. Depois de 3 horas e 40 minutos. E tá bom. Me entregou quase o dobro da volatilidade. Depois me entregou 230 pontos. Foi bom também. Excelente. Então é isso. 2 minutos é isso. Tem que prestar muita atenção nisso. Outra coisa que pode acontecer também, o que eu não estou acreditando, seria esse pêndulo agora aqui ser replicado pra cá e fazer a rotação. Mas eu não tô acreditando nisso mais não, cara. Eu tô acreditando num breakout pullback. Mas é aquilo. Se ele fizer um movimento lá embaixo, não tem problema. Se ele fizer um movimento daqui pra ir lá e pra cima e tentar cruzar esse range aqui, a gente vai vir na compra. Amarradão. Bem amarradão. Quando a gente chegar aqui, a gente já tá com lucro no bolso. Se ele bater aqui e voltar, não tem problema. E se ele cruzar, melhor ainda. Se for lá pra cima, tá tudo certo. Então, 2 minutos é isso. Mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Depois eu vou dar uma... Eu tô testando ainda, tá? Aprendi sem querer esses dias aí com um colega do Joseph James. Essa historinha aqui, ó. De medição. De um candle grandão. E depois um candle que rompe ele pra identificar suportes e resistências bem fortes e indicar o sentido do mercado pra gente fazer uma operação direcional. Deu certo. Mas precisa de mais teste. E se der certo mesmo, eu vou ensinar isso aqui. Isso aqui é bem legal. Vamos pros 5.000 ticks. Mapeei todas as entradas, como eu sempre mapeio atualmente. Esse cara abriu aqui. Tá aí o que ele fez, ó. O dia inteirinho. Olha lá. É isso aí. Então, o que ele fez? Tentou fazer a rotação do range, né? Que era esse cara aqui, ó, o pêndulozinho. Lembra que a gente tava conversando? Pêndulo aqui. Fez a rotação dele, perdeu. Perdeu e não quis voltar pra dentro do range. Aumentou esse cara aqui. Que veio até mais embaixo, eu acho, por aqui. E aí, teoricamente, por ser um mercado comprador, e esse cara aqui ser o magnético, a gente entende que ele seria atraído para cá. Mas eu estou enxergando uma potência vendedora grande. Pode ser uma reversão? Cara, às vezes não. Às vezes é aquela história que o Joseph James fala, né? Parece muito como uma reversão. Assusta. E na verdade não é. Ele só vai fazer um fundo ali, porque 3 horas e meia fazendo esse fundo aqui é interessante. Isso provavelmente é um range. Talvez amanhã ele defina um range mais embaixo. E aí isso aí é um bear range. E aí quer dizer muito, porque daí o breakout pullback fica lá no magnético ali do novo range. No range prévio, na verdade, né? Que eu acho que isso aqui pode ser um novo range. E agora um bear range. O de cima é um bull range. A tendência é ele explodir para o alto. E ele foi para baixo. Ele cria um bear range. Então, cara, a gente tá num ponto excelente para ser um comprador. Isso é fato. Não há o que negar. A gente tá num ponto excelente para ser um comprador. Olha isso aqui. Isso aqui é um ponto excelente para ser um comprador. Excelente. Essa linhazinha aqui que eu fiz aqui, ó. É um prior, né? Nos 12 minutos. Ele sentiu demais. Eu achei que ele ia passar reto no prior, ia derreter e fechar o gapzinho. Esse era o meu objetivo daquela operaçãozinha ali. E principalmente pegar essa perna aqui e replicar ela pra cá, lá pra baixo, né? Então seria um two-legged pullback que eu tava esperando, né? Ou um médio move, tanto faz. Mas ele não fez. Ele segurou nesse prior aqui, ó. E ele segurou forte nesse prior. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. Me interessa. Região me interessa pra compra. Demais. Tenho interesse dessa compra, mesmo. Mas ele precisa me provar que realmente ele quer voltar pra lá. Porque ele pode seguir caindo. Ou ele pode entrar no range. Ele vem aqui, faz esse negócio aqui, vem pra baixo. E agora ele entra num range. Isso aqui é um novo range, um novo bear range. A gente vai marcar esse mercado aqui. E aí a gente tem que observar. O bom do bear range é ele ir pra cima primeiro, pra depois a gente projetar o ataque pra baixo, né? E nesse ponto aqui é interessantíssimo também, pra ele vir nessa regiãozinha aqui, ó, do range prévio. Se isso aqui for o novo range, esse aqui é o range do quê? Do provável breakout pullback, a pedrada. Daí ele faz 2 pernas pra lá e vem com muita força pra baixo. E aí fecha gap e vai morro abaixo. Porque ele tem suporte forte, cara. Muito forte. Mas esse suporte que ele tá não é forte. Aí é que tá. O suporte forte tá mais embaixo. Lá em 134,200, 134,300. Então assim, ele pode fazer um two-leg pullback, voltar pro megafone ali dos 12 minutos. E fazer um breakout lá em cima lá. Ou tentar cruzar o range, virar comprador de novo, retestar topo e a gente vem na compra. Fato que a região aí é boa para a compra. Então tem que ficar de olho numa compra. Se acontecer, a gente vai na compra. E assim que ele testar a entrada do range e negar a entrada desse range, a gente vem na venda. Sacou? Então, daqui, se ele faz higher highs in price, o bom, por causa desse movimento muito forte de baixa, é a gente escolher uma trap, né? Esse movimento aqui tá muito parrudo. Então, o bom é a gente vir numa trap. Que aí a gente sai fora do risco muito rápido. Pra vir até aqui, pelo menos. Nessa regiãozinha aqui. Pra talvez fazer um breakout pullback. É interessante. Ele pode vir aqui, ó. Aqui tem prior, ó. E aí ele pode chegar ali e capotar muito rápido. Rapa. E vir até aqui.
E aí a gente vem na venda também. E aí a gente pode pegar essa projeção aqui e jogar aqui e saber mais ou menos qual seria o alvo desse cara para fazer um measure move, um two-legged pullback, para depois talvez observar para uma nova compra. Mas fato é que esse movimento aqui foi parrudo, pessoal. Parrudo. Parrudo. Ele devolveu com elegância. Ele tá andando todo o arco ali do dia 24 de abril ali, tá andando todo ele de volta, cara. Todo ele de volta. Então muita atenção. Muita atenção no megafone, que agora virou de novo uma resistência. Então muita atenção nisso. Ele pode também bater nesse megafone e capotar de vez, e andar, e fechar o gap, fazer todo o balaio de gato dele. Então a gente tem que ficar muito atento. A região é muito boa, ela é boa pra compra. Mas a venda veio forte. Então, pra vir na compra, tem que ter uma confirmação boa. Qual é a confirmação boa? Trap. Trap. Não vamos vir em duas falhas. Vamos vir em trap, tá bom? Basicamente é isso, é simples. Amanhã é um outro dia, a gente recomeça e observando esses pontos interessantes aqui. Eu vou na compra se der o sinal e vou na venda se der um sinal, mas a venda tem que ser mais alta, né? Aí tá muito baixo pra venda. Se vocês gostaram desse conteúdo, me deem um like, eu agradeceria, me ajuda demais. Se vocês gostaram demais e adoraram, cogitem a possibilidade de se inscrever no meu canal e compartilhar esses vídeos com seus coleguinhas, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até amanhã.